Seja muito bem-vindo ao podcast Escute a Sua Voz. Isso mesmo. Hoje o nosso episódio tem um convidado muito especial. Porque eu sempre falo, né? Escute a sua voz e eu quero trazer convidados que vão agregar, que vai ser divertido e que sim, que fazem parte da minha vida, mas o nosso episódio está um pouquinho diferente, né? Temos um café, mas vai ser um mate. Hoje a cuia aqui, ó, da RG Produções, do meu amigo Romiel maravilhoso. Então a gente vai bater um papo aqui à base de um chimarrão. E eu amo a ervateira taquaral. Gente, sou apaixonada pelas ervas de lá. Mas assim, ó, estamos aqui patrocinados, então vai ser uma roda de conversa muito leve. E por falar em Escute Sua Voz, falar em podcast, você não segue ainda o nosso YouTube? Então, ó, já se inscreve aqui, porque daqui pra frente é muito conteúdo, você não pode ficar de fora. Se inscreve no YouTube, já clica ali, ó, curte e compartilha, porque eu tenho certeza que o conteúdo de hoje, ele é surreal. Até porque eu tenho que dar as boas-vindas, mas olha o perfil, gente. Eu não vou ler tudo porque eu quero que ele se apresente, mas, ó, olha isso. Tem mais de 20 anos dedicado ao quê? A prática da análise de dados, a computação e matemática, além de muito mais coisas que eu quero que ele conte, porque já foi meu teacher de inglês, é uma pessoa que é meu mentor, é a pessoa que a gente senta para ter horas de resenha. Seja muito bem-vindo, Dionísio. Obrigado. Muito feliz, obrigada por ter aceitado. A loucura, porque eu só falei assim, vamos gravar podcast comigo? Tipo assim, em cima da hora. Seja muito bem-vindo. Essa hora que a gente vai estar aqui batendo papo, sinta-se à vontade, tá? Quero conhecer um pouco mais e que as pessoas conheçam. Eu quero que você conte quem é o Dionísio para as pessoas, mas calma. Eu não quero sua ficha catalográfica profissional. Quem é o Dionísio, se a gente for pensar, quem é esse menino, essa voz que está aí dentro, da onde você veio? Conta um pouquinho para que as pessoas conheçam quem é o Dionísio. Ok. Então, olá a todo mundo que está assistindo. Meu nome é Dionísio Raoni. Eu sou nascido em Belém do Pará, onde eu me criei até os 22 anos, quando, na ocasião, eu terminei o meu mestrado em engenharia elétrica e fui para a Itália fazer o doutorado. Daí eu voltei para o Brasil direto a Beltrão e hoje vivo em Beltrão já há uns 10, 12 anos. E eu acho que, te respondendo a pergunta assim, quem é o Dionísio, eu acho que eu sou uma pessoa que sempre tenta ver o lado bom das coisas. Acho que é uma característica minha, né? Sempre que alguém vem falar alguma coisa assim, tá acontecendo tal coisa, aí é uma frase muito minha, assim, tipo, mas vamos olhar pelo lado bom. E às vezes não tem lado bom, mano. Daí eu falo de um jeito engraçado, daí pelo menos a pessoa dá uma risada, né? Então, acho que falando assim, frases, falando de voz, né? Da minha voz, coisas que eu falo. Acho que isso é algo que eu sempre tento buscar. E eu sou também uma pessoa que, como você leu ali, né, da questão de matemática, na questão de análise de dados, eu sempre gostei muito de matemática. E eu só tive bastante dificuldade em pensar como ganhar dinheiro com isso. Tipo, como que ganha dinheiro com matemática, né? Então, eu fui muito para a linha de análise de dados, com computação. E há 20, mais ou menos, a gente está há 20 anos atrás, de 2009, quase 20 anos atrás, eu já comecei a aplicar matemática nessa área de inteligência artificial. E na época, a gente chamava isso de rede neural artificial, né? Que era pura matemática. Então, eu venho nessa trajetória de trabalhar com números, isso também tem a ver com o Dionísio, e de uns 6, 7 anos para cá, eu comecei a aplicar isso em empresas para gerar resultados, tanto como treinador, palestrante, consultor. Então, hoje, dizendo assim, o que está muito conectado a quem eu sou, eu quero. Vamos servindo aqui a roda. Tem a ver com, a roda de dois. Com ser um professor, né? Você trouxe ali a questão de professor de inglês também, né? Hoje, infelizmente, eu já não dou mais aula de inglês por questão de tempo, mas eu amo a sala de aula, então acho que uma das coisas que mais me define assim também é a questão da educação. Então, duas coisas aí, que é essa coisa de tentar ver o lado bom, a coisa dos números e a coisa da educação. Não sei se faz sentido, a imagem, né? Mas isso é muito interessante, porque justamente, né, agora você falou um pouquinho de que você morou fora quando você voltou. E basicamente a gente se conheceu quando você voltou para Beltrão. Foi. Que a nossa história
a gente se conectou, por quê? Porque ele veio para a clínica na época. Foi porque foi uma situação bem curiosa, né? Que o meu filho mais velho, o Ravi, ele nasceu lá. E aí, quando ele chegou no Brasil, eu lembro que ele falava igual um Minion. Ele falava tudo misturado, as línguas. E aí, quando a gente colocou ele na escola, ele não conseguia se comunicar com os coleguinhas. E aí, eu fiquei preocupado, né? Porque, poxa, desenvolvimento social é muito importante para nós, seres humanos, somos animais sociais, né? Mamíferos sociais, nos conectarmos. E aí eu fiquei muito preocupado com ele, com o desenvolvimento dele. E daí foi quando eu procurei uma fono, né? Que pudesse ajudá-lo. E eu acredito que ele ficou um tempasso contigo, assim. Não lembro exatamente quanto tempo, mas hoje o bicho velho voa, né? Na comunicação, na dicção. Sei que fez milagre ali. Eu lembro que logo que ele chegou, eu falava assim, meu Deus, trocas de fala, ele não consegue o fonema, ou qual das línguas que ele estava falando. Então, assim, no começo eu falei, gente, é agora, né? Mas esse processo, eu falo, nada é por acaso. E às vezes a gente acha, assim, é um processo que começou pela questão do consultório. Sim. E a gente trouxe uma amizade para a vida. E toda vez, eu sempre brinco assim, toda vez que eu converso com o Dionísio, sabe aquela cebola que a gente vai tirando as cascas? Porque sempre é o sorriso que contagia, é a comunicação que conecta, mas sempre tem uma ideia nova, sempre tem, e nunca tem um lado negativo. E por isso que é muito legal, quando a gente fala escuta a sua voz, e a gente conhece histórias de pessoas, é como que a comunicação interna está dentro dessa pessoa. Porque não é sobre a dificuldade e nem sobre o problema, mas é as frases que estão conectadas que geram o movimento que você gera na vida das pessoas, sabe, Dionísio? E aí uma pergunta bem interessante para te fazer com relação a isso, porque toda vez que a gente fala com você transmite muito positivo na sua comunicação, você está sempre sorrindo, onde você chega, você impacta as pessoas por esse lado positivo. E hoje, se eu fosse perguntar para você, a gente vai continuar no mate aqui, gente. Vamos no mate. Né? É quando a gente faz um pit stop, uma paradinha. Mas se eu tivesse que pedir pro Dionísio me trazer frases que estão na sua mente, que vêm da sua infância. Frases negativas e frases positivas. Você tem memória de quais frases negativas você ouviu na tua infância? Quais foram as frases positivas que quando você lembra do Dionísio criança, adolescente e vida, que frases estão nessa balança? Tem uma que ela é positiva, ela pode soar negativa, mas a forma que a pessoa falava era positiva. Me chamavam de cabeção. Porque eu era meio precoce, assim, eu quando criança eu aprendi a ler muito cedo e eu conversava como se fosse um adulto, assim, desde pequeno, né? Eu lia livro já, e a minha família, alguns parentes me chamavam de cabeção, né? Na época eu não gostava, mas eu entendo que existia lá no fundo uma conotação de dizer assim, de alguma forma esse menino é inteligente, né? Isso era uma frase que assim, uma coisa que eu ouvia. Outra coisa que eu lembro também, a minha avó, mãe do meu pai, me chamava de cachorro, porque eu aprontava muito, né? Quando eu era jovem, assim, sei lá, 19, quando eu comecei com as namoradinhas, essas coisas, quando ela me via assim, ela falava, tu já tava aprontando, né, seu cachorro? E aí eu tinha algumas aventuras, né, de romance, assim, pela vida, mas tinha essas frases. E aí é engraçado, porque em nenhum momento eu enxergo, por mais que sejam, para algumas pessoas isso possa ser pejorativo ou ruim, eu não consigo enxergar dessa forma, sabe? E eu acho, inclusive, que isso é uma grande habilidade que a gente pode desenvolver, que nós somos muito as histórias que a gente conta para nós mesmos, né? Então, poxa, se eu posso contar uma história, eu vou contar uma história que me ajude, né? Então, não tentar carregar alguma coisa ruim na história que eu tô me contando, né? Então, tem essas duas coisas. Agora, meu Deus do céu. Posso ficar com essas duas? Pode. A gente não pode depreciar muito. Não, senão vai embora, né? Acaba a autoridade por aqui, brincadeira. Mas isso que é o gostoso, sabe? E ouvir a forma que você visualiza isso,
Olha como as pessoas, elas são o que elas contam. E as vozes estão na nossa cabeça. Quando eu trago muito na metodologia que eu criei, ou até mesmo na minha própria história, e conversando com as pessoas, elas acabam pegando o que as pessoas falam, repetindo com a própria voz, só que como que você metrifica isso? Você poderia pegar as duas frases e ter usado isso para o negativo, te paralisado, feito com que você parasse na vida, entrasse numa depressão do ó céu, ó vida, o que eu vou fazer da minha vida, se eu, né? Olhando isso pelo negativo e pelo contrário. O teu bom humor é o que contagia. Muitas vezes, no meio de um caos, várias vezes, assim, conversando com o próprio Dionísio, a gente tentando falar sobre coisas que estavam num caos, tanto da minha vida ou das situações, mas é a forma de olhar. E é essa comunicação, é essa voz interna, como que você vai programar isso dentro da sua cabeça? Perfeito. E você sabe que existem coisas assim, Clay, que elas destravam certas vozes na nossa cabeça, sabe? Por exemplo, acho que foi domingo passado, eu fui na igreja, e aí eu não lembro qual foi bem assim a fala, mas foi algo relacionado à liderança. E aí o questionamento foi: quem foi a primeira pessoa que te viu como um líder? E aí essa frase, ela... Sabe quando você tá no filme, que você tá sentado, daí o fundo anda e você viaja no tempo, né? Voltou para uma vez que o meu pai foi me buscar na escola, e eu era pequeno, voltando ainda, você vai perguntando, a gente vai lembrando, né? E aí ele virou para mim e falou assim: tu reparou que tu é um líder? Eu era, sei lá, tinha 10 anos, não sabia nem o que significava ser líder, né? 10, 12. Daí eu falei... Mas eu, sei lá, não entendi, né? Falei do meu jeito lá, mas enfim, eu não tinha entendido. Aí ele falou: não, porque os teus amigos te seguem. Você faz as coisas e eles vão... O que você determina é o que acontece. Você dita o que acontece na brincadeira, nas coisas e tudo. E foi muito engraçado isso, porque, vamos lá, sei lá, 20 e tantos anos depois que eu fui lembrar disso. Né? Na igreja ainda, né? Então, eu acho que essa coisa de momentos também que destravam certas frases importantes, certas vozes importantes na tua cabeça, né? Então, tem isso também, né? A gente tem que estar em ambientes, né, de qualidade que vão ecoar vozes de qualidade na nossa cabeça, né? E vice-versa, gente. Você está em ambientes que vão se falar coisas ruins, que vão trazer temas que não são para construir, mas sim para, enfim, ficar remoendo coisas mais negativas. Eu vejo que também reverbera e ecoa em vozes da cabeça da nossa história que também não ajudam tanto. Então, tem esse aspecto também, né? Eu acho que não é só a voz que vem de dentro, mas a voz de fora ecoa com o que tem dentro, né? Eu tava pensando nisso agora aqui. E é muito legal, porque quando eu falo da minha história, o que eu fiz e que eu vejo que as pessoas, a maioria faz, e a gente vai trazer isso até mesmo para a questão de dados. O que eu fiz muito na minha vida? Eu sempre fui muito comunicativa, criativa, aqui conectava todo mundo com todo mundo, que fala com todo mundo, né? Hoje eu resgatei essa essência. Só que o que acontece? Durante muitos anos, e através de situações mais traumáticas, que não achava na época, que não parecia, mas que depois, hoje, estudando, que eu entendo que esse foi um movimento que me paralisou por mais de 20 anos. Eu peguei muitas vozes dos outros, a opinião dos outros a meu respeito, o que os outros achavam da minha aparência física, do que as pessoas achavam sobre quem eu era, o meu jeito de ser. Só que eu fiquei fazendo o quê? A minha voz interna, eu pegava o que a pessoa falava, o ambiente falava sobre mim, e eu ficava repetindo. Quando eu repetia aquilo, o meu cérebro, ele só vai entender o que é a minha voz como um comando principal. E a partir do momento que eu repito várias vezes o que você fala sobre mim, para o meu cérebro é uma verdade. E isso fez com que eu criasse, eu falo hoje, a gente usa muitos termos, crenças, limitações, mas eu doutrinei quem eu era, minha imagem física, minha imagem pessoal, os meus posicionamentos, meus resultados. E eu vi assim, no meu maior, acho que talvez, ponto de efeito negativo, foi porque eu peguei o que todo mundo achava a meu respeito, criei uma autoimagem, mas era uma imagem distorcida. Tanto que, na época, eu pesava, acho que eu devia estar com uns 39, 40 quilos. Meu Deus. E eu me via como uma pessoa que só vestia GGG. Então, eu tinha uma distorção de imagem que eu me achava feia, que me achava incapaz, que eu não tinha autoridade. Então, era daquela que
fazia curso. Eu brinco que eu tenho um baú de diplomas e certificados. Pra você ter uma ideia, eu fiz desde curso de padeiro eu tenho curso de doceiro e padeiro, curiosidades. Todos os cursos que você imaginar, de datilografia, cursos de corte e costura, cursos de bordado, tudo que você puder imaginar eu fazia, porque eu nunca me achava boa o suficiente. Quando eu vim a ser a fonoaudióloga, então, desde a parte de intensivista de UTI, todos os cursos de comunicação, eu tenho um baú de cursos e eu olhava para aquilo, eu não posso falar, não posso comunicar, porque eu precisava sempre de mais um curso. E eu vejo que eu fui tipo uma esponja, colhendo o que todo mundo falava a meu respeito e criando uma distorção de imagem pessoal, profissional, financeira, baseada na opinião dos outros. Quando eu vejo a tua história, que você fala de como você ouviu e como você lidou, isso é uma das bandeiras hoje que eu trago no Poder da Voz, inclusive quando eu fiz o livro, é para ensinar as pessoas a ter uma outra visão. Porque não é uma questão da gente falar mal, falar bem, não. Mas dependendo da região, às vezes eu venho para cá. Eu vejo muito empresário, líder aqui, que é a mesma frase durante anos. Que eu chego no comércio, eu chego nas pessoas, como tá? Ai, a crise, ai, a chuva, ai, o vento, ai, o sol. Aí eu fico... É o mesmo repertório, mas por quê? Porque convive e tem essa mentalidade sempre do negativo e não de ver, não ver o lado positivo das coisas. Provavelmente, eu acredito que hoje você, como empresário, como mentor, como palestrante, nesse processo todo, trabalhando com dados, métricas, a parte mais de decisão racional, eu acredito que você acompanha muito isso como uma barreira. No teu trabalho hoje, nos lugares que você vai, você sente isso como algo que você precisa primeiro trabalhar esse desbloquear para depois poder entrar com as métricas, com os dados e mudar esse movimento? Não, perfeito, Clay. Eu brinco assim que eu me considero um realista otimista. Eu tento sempre, né, embasar nos dados para desenhar um cenário o mais favorável possível, né? Tentar buscar sempre o mais favorável possível. E eu considero, assim, trazendo um pouco da minha experiência até de consultoria, porque na consultoria a gente entra em muitas empresas, né? A gente acaba... É muito legal, em termos de você que é uma pessoa que gosta de aprender, né? Ser consultor, ser mentor, você aprende muito sobre outras realidades, né? E na consultoria a gente acaba entrando um pouco mais dentro da realidade da empresa, né? Diferente da mentoria, que é mais para a pessoa. E o que eu percebo, assim, na minha experiência de consultoria e mentoria, eu considero que as pessoas que elas ainda estão nesse padrão de é porque é ano de eleição, porque é Copa, porque tem muito feriado. A gente ouve muito isso, por exemplo, em 2026, né? Que é tudo isso, né? E são pessoas que elas não assumiram ainda a realidade, o controle do que está à sua volta. Elas preferem externalizar uma causa para os resultados bons ou não que elas estão tendo e não assumiram esse controle. Existe um termo no latim que é o locus de controle, né? Existem dois tipos de abordagem em relação ao local de controle. Ou é interno, que eu tenho poder em cima dos resultados que eu colho. Ou é externo. Eu não tenho poder em cima dos resultados que eu colho. E aí entra nesse aspecto, né? A eleição, não sei o quê, não sei o quê. Então, hoje de manhã, inclusive, a gente estava num cliente e a gente fez um exercício com ele, que eu gosto muito de fazer, que é um exercício sistêmico de tensão organizacional. Tu chega pro cliente e fala assim, cara, lista para mim tudo aquilo que você percebe como real, mas que você gostaria que fosse diferente, que fosse melhor, que é uma intenção do ideal. Então, eu tenho uma percepção de algo que é, na minha opinião, real, e eu tenho uma intenção daquilo que é ideal. E existe uma distância entre esses dois. E só na forma que a pessoa descreve as suas tensões, eu consigo fazer uma leitura de consciência e maturidade. Porque se a pessoa coloca, eu gostaria que o meu cliente valorizasse mais o meu produto. Pô, mas a responsabilidade é tua para que isso aconteça. Aí tu já percebe um ponto de consciência que precisa melhorar. E então, só da forma que a pessoa escreve, não é sobre o que ela escreve, já dá para fazer um diagnóstico
da história que ela se conta, né? Voltando para a questão da voz, né? O que a voz dela fica contando para ela mesma. Então, eu gosto muito de analisar essa questão do discurso. Não necessariamente o que a pessoa fala, mas como ela fala. Que aí revela também, né, bastante coisa sobre a forma que ela pensa, a forma que ela enxerga o mundo. Então, só nesse exercício eu já consigo definir assim, vamos ter mais ou menos trabalho com essa pessoa. E porventura hoje de manhã foi um cliente que, nossa, eu achei o nível de consciência elevadíssimo. Foi maravilhoso. Né? Foi bem legal. Tudo que a pessoa trouxe foram tensões que estavam dentro do locus de controle interno dela. Ou seja, que ela deveria fazer alguma coisa para resolver, sabe? Então, isso significa bastante consciência em relação ao que está vivendo, né? E é muito incrível, né? Porque, assim, normalmente a gente busca... E aí você acredita que isso é mais crença ou é mais uma questão de ambientalização ou de desenvolvimento? Porque eu sempre falo assim, as pessoas elas sempre buscam uma culpa ou um culpado para não fazer e não movimentar. Então, é mais fácil eu culpar a política, os feriados, do que eu olhar para mim e eu mudar. Você vê isso, assim, é mais ambiental, é mais crença, é mais... Ou é realmente falta de ferramenta, falta... Como que você vê esse cenário? Como diz a minha primeira terapeuta, a Carol Basso, se a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser, né? Então, eu acho que tem muito... tudo isso que tu falou influencia, na verdade. Né? Eu percebo que, assim, em se tratando de comportamento, o que a ciência fala é que tem dois grandes fatores que impactam diretamente numa mudança de comportamento. Que os dois que mais impactam, tem vários que impactam, mas os que mais impactam, é uma forte carga emocional. Então, um trauma, por exemplo, uma experiência de quase morte, um evento muito simbólico, por exemplo, um casamento, o nascimento de um filho. Ou seja, não necessariamente uma emoção ruim como um trauma, mas um impacto emocional grande, ele muda o comportamento. Porque ele vai redesenhar a forma que tu enxerga a realidade através das emoções. Só que isso é eventual, né? Acontece um evento, que muda muito o comportamento. Mas o outro fator que mais influencia no comportamento é o ambiente. Né? Então, por exemplo, pegando um exemplo, Alcoólicos Anônimos. O que é o Alcoólicos Anônimos? É o ambiente de cura e recuperação e com vários símbolos, várias questões, inclusive de fé, que você vai ancorando ali alguns hábitos mais saudáveis e você vai se distanciando de uma coisa que é químico, né? A dependência é química, não é algo que a pessoa quer, é algo que o corpo dela precisa, né? Então, o ambiente consegue mudar um aspecto químico do corpo, né? Então, e aí vem todo o resto, né? Vem a questão das crenças, vem a questão do ferramental, mas eu percebo que tem muita gente, sabe, Clay, que investe em curso, investe em formação e faz terapia há muito tempo, mas quando sai desses ambientes que ela está se trabalhando, a maior parte do tempo dela no ambiente de trabalho, dentro de casa, no matrimônio, com os amigos, aí joga para baixo, né? Aí influencia contra aquele processo que ela está fazendo. E eu vejo que é um processo de muita coragem você conscientemente mudar o seu ambiente. É muito desafiador porque a gente é um bicho social. A gente, a nível de sobrevivência, a gente precisa estar perto de outros seres humanos. Né? A solidão, saiu um estudo desse tempo que ela mata mais do que cigarro. Tipo, se tu ficar só, tu gera mais efeitos bioquímicos no teu corpo do que tu fumar 2 carteiras de cigarro por dia. Então, a gente precisa do contato humano. O problema é a qualidade desse contato, né? Qualquer contato que a gente vai ter. Então eu vejo, existe uma grande coragem envolvida naquilo que você fez, por exemplo, de, eu vou mudar o meu ambiente porque eu vejo que ele não está me fazendo bem. Né? E não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Não é qualquer pessoa. É porque quando você muda o ambiente, você se depara com 2 situações muito grandes, que eu falo que é muito pesado. Você desbravar e ir para um outro ambiente, num outro sistema que você não conhece, que você vai mexer com muita coisa, com muito pensamento, com muitas ideias, muita forma de pensar. E, claro, isso ele vai mexer com tudo que você está trazendo de uma história, de uma geração, de
todo um sistema. Só que também o que acontece? Você entra com várias cobranças de, eu tô indo para fora, e aí, o que eu faço com o que tá aqui? Sim. Então, é como se você se cobrasse, meu Deus, eu fui para fora e ficou aqui. Só que quando você volta, você quer mexer esse movimento, só que também mexer aqui, ele é muito pesado. Uhum. Porque sozinho, às vezes, você não tem força para fazer. Eu lembro que teve uma explicação que as pessoas me deram logo do que eu comecei. Que as pessoas falam muito, né? Você tem que ser o mais burro da mesa. Sentar na mesa que você está, no ambiente, né? Você tem que ser o mais burro, por quê? Porque as pessoas que estão num ciclo de velocidade, de pensamento, de conhecimento, se você é o iniciante que chegou, o mais burro, teoricamente, no sentido, eles são vários para te pegar, e isso é leve para te fazer subir. Quando você é a pessoa que está com a expansão de consciência, com a vontade de fazer, e você é o que foi e voltou, a mesa inteira para você puxar sozinho, ela é muito pesada. É mais difícil para você conseguir mexer esse ecossistema. Eu sempre falo assim, tanto casal, quanto família, quanto empresa, vamos mexer nisso, vamos englobar todo mundo? Porque quando a gente começa a mexer a comunicação, o sistema, a gente começa a movimentar isso, se torna mais leve quando a gente faz o sistema todo movimentar do que querer puxar ele. E eu acredito que quando você chega para fazer uma consultoria nas empresas, é a mesma coisa. Você trabalhar só a cabeça do empresário é uma coisa, você aplicar isso, e aí vem uma coisa muito incrível, porque quando você faz esse trabalho empresarial, você mexe com o sistema da empresa inteira. É bem interessante. Existem vários fatores que influenciam muito o sistema da empresa. Por exemplo, a cabeça do dono é um, né? Óbvio, né? As pessoas, eu sei que houve um movimento muito grande de que as empresas elas deveriam ser mais horizontais, elas deveriam ser mais democráticas. Mas uma coisa que a gente observa, até na forma que nós seres humanos nos relacionamos com outros seres humanos, é que precisa haver uma hierarquia social, né? Não, é uma ilusão a gente achar que uma estrutura como uma empresa, ela é uma democracia. Porque se ela for uma democracia, ela é outra coisa. Ela pode ser um clube, né? Ela pode ser um Rotary, uma associação comercial, é outra coisa. Mas a empresa, ela precisa ter uma direção, e quem puxa essa direção é quem está lá na ponta. Porque essa pessoa que está lá na ponta, ela está enxergando mais longe. E ela tem que definir a direção que toda a estrutura está indo, para que cada um cuide da sua parte. É igual você tá no navio, né? A pessoa que está lá no esfregão, ela não sabe para onde está indo o navio. Mas se ela parar de limpar aquele chão, o navio vai ficar horrível e vai atrapalhar a vida de todo mundo. Entendeu? Então, mas aí eu não vou pedir opinião para essa pessoa. Para onde a gente tem que ir? A gente vai para o norte, para o sul. Quantos graus a gente vai? Não vai funcionar, né? Então, o que eu percebo, assim, considerando o que acontece na empresa, o primeiro ponto é esse: o dono da empresa, ele assumiu o papel dele de dono e de autoridade, né? E conseguir trazer isso de uma forma respeitosa, de uma forma orientada, organizada, através da voz, né? Que é o que você trabalha. E a segunda coisa é comunicar essa direção, né? Como que eu comunico a direção a visão que eu tenho para essa empresa? Isso é um grande desafio. Eu sei disso porque é um desafio que eu tenho, né? A gente tem algumas empresas aí, e algumas eu fui o fundador, então a gente funda uma empresa com uma visão, né? A gente não está olhando no aqui e agora. Toda empresa ela é um futuro, a gente olha para o futuro. Mas como que eu traduzo essa visão para todo mundo na operação? Cara, isso é muito difícil. Muito difícil. Porque tu enxerga. Tu tá enxergando daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Mas a pessoa que tá lá varrendo o chão. Isso aconteceu, por exemplo, na NASA, na década de 60, quando agora que a gente voltou à Lua, né? Da penúltima vez que a gente foi à Lua, que o homem foi à Lua, a NASA ela foi uma das empresas que mais produziu na história. Eles eram extremamente eficientes. Por quê? Porque eles tinham uma visão muito clara do que eles estavam fazendo. Inclusive, o faxineiro não estava limpando o chão. Ele estava ajudando o homem a ir à Lua. Então, todo mundo estava com a mesma visão, com o mesmo sonho. Que é mais fácil de explicar, né? O que a gente está fazendo? Vamos colocar uma pessoa lá em cima. Pronto! Então, eu acho que é um desafio que a gente enxerga, né,
nas empresas, e uma coisa que realmente é muito poderosa é quando quem está lá na frente, lá no topo, com a visão, consegue comunicar isso. E não só comunicar, mas de uma forma que engaje, que envolva, que a gente queira fazer parte. Né? Porque eu brinco que o grande papel do dono é reacender a chama da paixão para cada colaborador, né? Para que ele olhe para aquilo que ele faça, para que ele olhe a trajetória que a empresa está seguindo e sinta assim, não, cara, eu faço parte disso, isso é bacana. Então eu brinco disso, que um dos principais papéis do dono é esse, é conseguir reacender essa chama da paixão, né? E você sabe que ontem mesmo eu estava conversando com o empresário e a dificuldade, porque a empresa está crescendo, ele está fazendo o movimento, tem o respaldo do que ele entrega, a empresa está crescendo, ele tem colaboradores, mas ele virou para mim assim, o encantamento da entrada e da saída não está conectando. Por quê? Porque eu contratei pessoas e eu fui ver que a empresa cresceu, a minha entrega, ela mantém a qualidade, mas o antes e o depois não tá rodando. E aí é justamente isso, porque o que acontece? A comunicação dentro das empresas, o dono tem clareza de como ele criou, mas o que ele passa, o formato, e aí a comunicação no geral, né? Tom de voz, ideia, narrativa, construção, sonho, visão de presente, passado, futuro, ela precisa estar conectada. Quando isso não está bem alinhado, você vai contratar gente nova. O RH, talvez ele não tem essa paixão, né? Sim. Que a pessoa tem de criar do dono. Ele vai contratar pessoas para executar, mas não vai trazer a narrativa, a visão de futuro, o sonho, aquela paixão do dono. E aí se perde. Por que a empresa, às vezes, ela morre? Por quê? Porque é esse funcionário que você está colocando, é esse colaborador que você está empregando, ele não está conectado com a sua narrativa, com a sua comunicação. E a gente acha que a empresa cresce sem. Eu trago sempre muito um exemplo do João Adib da CIMED. Quando ele veio, ele deu a cara para a CIMED, ele traz uma narrativa que ele já tem de bastidor, e aí o sonho de consumo de todo mundo é ter aquele moletom amarelo. Porque aquilo comunicou um amor, uma narrativa que todo mundo quer entrar para a CIMED, para ter o moletom amarelo, para fazer parte daquela comunidade da CIMED. E é uma comunicação de começo, meio e fim. Mas, gente, calma aí, vamos fazer um adendo antes da gente seguir. Calma que não está acabando, o mate não terminou, não. Mas uma coisa assim, antes da gente chegar muito na metade do nosso podcast, vamos deixar o pessoal a par, porque eu sei que vocês já estão assistindo aqui, vocês estão acompanhando o podcast, mas quais as suas redes sociais já para as pessoas te procurarem? Tá. A gente tem que deixar as pessoas já engajadas, porque, calma aí, você já clicou lá para seguir, se inscrever no canal, no YouTube? Sim. Tem que se inscrever, tem que compartilhar. Tem sininho lá, tudo ainda. Se inscreve no canal, porque a gente tem muito mais conteúdo aqui para você não perder, porque Escute a Sua Voz é muito rico em conteúdo. Passa para as pessoas seguirem. Qual que é o teu @ Dionísio? É o meu nome mesmo, é dionisio.raoni. É @dionisio.raoni. Aí lá tu vai achar o LinkedIn, vai achar o Insta. Aí das outras empresas que a gente tem, tá lá no meu também, então vai... É Dionísio.raoni. Deve estar em algum lugar no nome aí e vai estar lá. Vai encontrar, né? E o nosso podcast é Cleidir.fono das estrelas. Todas as redes sociais, TikTok, Instagram, tudo você vai achar como Cleidir, esse nome bem difícil que está aqui, .fono das estrelas, para ficar mais fácil, né? Mas uma coisa que eu quero para as pessoas, já que elas estão te olhando na rede social, antes da gente trazer mais história, mais conteúdo, explica para as pessoas o que você faz, qual é o teu trabalho, quais as suas entregas, a pessoa que está seguindo você na rede social, para ela te contratar, o que você traz hoje de conteúdo, as suas entregas. Eu sei que tem vários nichos, você está em vários ambientes, você faz várias coisas, né? Eu falo assim, desde a escola de inglês a todas as suas consultorias, mas explica um pouco os teus produtos, o que você entrega para as pessoas, como que ela te contrata, como que ela pode ter você na sua empresa, no negócio. Show de bola. Conta para as pessoas aqui. Eu brinco que o meu trabalho é conseguir criar formas de vender. Né? Então, não tem brick perdido, né? A gente dá um jeito. Então, assim, começando em ordem cronológica, né? Eu tenho uma escola de idiomas com foco em conversação. E hoje a gente está com 4 idiomas, a gente está com inglês, italiano, espanhol e francês. E o nosso foco é conversação para viagem e negócios. Esse foi o meu xodó, o meu sonho, desde 18 anos. Eu sempre quis ter uma escola. E aí, hoje, quem toca, quem faz tudo é minha esposa.
eu faço alguma participação estratégica e olhe lá, né? Mas ela que toca, a gente tem uma equipe bem legal de professores, a gente já está numa geração de alunos que se formaram e agora são professores. Essa hora que a gente vê que a gente está ficando velho, né? Porque eu tenho um aluno lá que a gente deu aula para ele criança, hoje ele está dando aula. Uau. Então, é louco isso, né? E é bem legal ver que a metodologia que a gente construiu, que foi uma metodologia própria, ela não é aquela que tem livrinho, sabe? Que você tem que ir... Não, ela foca na prática, no processo da neurociência, como que um cérebro aprende a falar um idioma. Então, como uma criança aprende a falar? A gente foi estudar isso e daí criou toda a metodologia que, graças a Deus, outras pessoas conseguem entregar. Né? Que o medo que eu tinha era, será que sou eu que estudei tudo isso? Não, mas daí outras pessoas, agora tá ótimo. Então, hoje eu já não atuo ali tanto. Não dou aula mais, só atrapalho de vez em quando eu apareço, né? Então, essa é uma das coisas que a gente faz. A gente tem tanto online como presencial. O nome se chama Genlock Academy. E a gente também tem aula de IA para jovens. Que daí, essa juventude, adolescência, que daí a gente... Por exemplo, poxa, como é que é a relação que o meu filho tem com a tecnologia? Será que é uma relação saudável? Será que é uma relação de puro consumo? Então, a gente busca, no nosso curso de IA, trazer para o jovem uma relação de criador na tecnologia, não de consumidor. Né? Eu fiz engenharia da computação e uma coisa das primeiras coisas que eu aprendi no curso tem duas pessoas, uma que cria o botão e a outra que usa o botão. Normalmente, a que usa paga para quem cria. Então, em relação à tecnologia, é legal a gente ser quem cria. E eu vejo muitos jovens com potencial para isso. E eu brinco, sabe, Clay, que, na verdade, eu profetizo que, independente da área que você seguir, você tem que dominar a tecnologia. Não interessa a área. Você vai ter que lidar com o sistema, você vai ter que ter processos para seguir, você vai ter que fazer gestão do teu conhecimento, você vai ter que ter etapas de uma tarefa que você tem que cumprir. E, curiosamente, você dominar Office continua sendo diferencial de mercado. Até hoje. Uhum. Né? Eu imagino, você tem uma idade muito próxima da minha, eu imagino que você fez curso de Office, né? Nesses milhões de cursos que tu fez. Lá. E, cara, eu era criança, fiz Office. Até hoje isso é um diferencial. Até hoje as empresas buscam pessoas que tenham Office. Por quê? Tecnologia, é mexer em sistemas. Então a gente saiu um pouco dessa área de idiomas e eu fui para uma área de palestra na área de gestão ágil de processos. Aí depois que deu o boom da inteligência artificial, eu peguei todos os meus diplomas, aqueles que tu tem lá no baú, aí eu brinco que eu fiz assim, ó. Porque IA é um negócio que eu estudava há 20 anos atrás. Eu publiquei artigo, e robô, e fui fazer mestrado e doutorado, tudo nessa área. E aí, quando deu o boom da IA, que com o GPT, no final ali de 2023, ali por 2023, daí eu olhei e falei, rapaz, então agora as pessoas pagam por isso. Que antigamente era muito caro e ninguém pagava por IA. Mas a IA existe desde a década de 60, para você ter uma ideia. Só que o que o GPT fez? A OpenAI, que é a empresa do GPT, ela revolucionou. Ela passou um tempão treinando aquele bicho para ele virar um papagaio bem esperto e fez esse efeito uau, né? Meu Deus, ele conversa. Mas isso não era uma novidade. A diferença é que foi a qualidade daquela entrega. E aí o que eu fiz? Eu assumi, né? Poxa, beleza, eu vou assumir a minha formação e vou trabalhar com inteligência artificial. E aí eu comecei a palestrar com IA. Depois, na sequência, eu já montei uma consultoria para ajudar as empresas a estruturar processos, tanto com inteligência artificial, quanto só a organização do processo mesmo. Porque, então, vamos lá. Você pode me contratar para ser palestrante, você pode me contratar como uma consultoria, você pode ir lá na minha escola assistir aula de idiomas com a metodologia que a gente criou. Hoje eu tenho uma trilha de mentoria. Então, eu ajudo pessoas a incorporar a IA dentro do seu dia a dia, da sua vida. Normalmente, empresários ou gestores, líderes de empresas. Eu brinco que é iatizar a vida.
que é você ter assistentes trabalhando para você, é você produzir conteúdo de forma mais rápida, é você fazer uma boa gestão de conhecimento. Então, descentralizar de você a sua operação e colocar com a IA. Então, você pode me contratar como mentor, como consultor, como palestrante, ou assistir aula de idiomas na minha empresa ali. E tem outras coisas que dá para fazer também, mas por enquanto deixa só essas 4. Só essas 4, gente, você viu? Eu brinco que assim, você se senta com o Dionísio e você fala, Dionísio, tô pensando em tal coisa. Ele já te olha com aquela carinha assim, sabe? Tá... Tem mais uma para falar. Se eu não falar isso, meus sócios vão me matar. Eu tenho uma empresa de software que se chama Tilápia, por causa que é IA no final, né? E a gente cria soluções de software com IA. A consultoria se chama IATISA, porque começa com IA, né? IATISA, que é um verbo, a gente iatiza as empresas. Então tem isso, né? É importante eu falar isso, senão os meus sócios vão me matar quando eu sair daqui, eles estão ali me esperando ali na frente. Aqui já. O Romeu que me defenda lá fora. Mas é muito incrível, porque não tem... Toda vez que eu converso com você... Primeiro que, né? A parte de inglês... Eu sou a pessoa mais maluca do mundo. Eu viajo o mundo inteiro. O meu inglês ainda não é IA, é a tempo de caverna. Não, mas isso você pode ser o nosso pior ou melhor case de sucesso, né? Eu acho que tu chegou a assistir a aula ali na escola, aí eu comecei... uns 2 meses. Então, gente, o nosso método ele é tão revolucionário que uma pessoa com 2 meses de aula vai viaja o mundo. Lança o livro nos Estados Unidos. O livro está dentro de Harvard hoje. Você é louco, tá vendo só? Não, eu falo, o livro está em português dentro de Harvard, com uma pessoa com 2 meses. Mas isso daí é o que é a tal da cara de pau, né, velho? A cara de pau, ela te leva a qualquer lugar do mundo. É o poder da sua voz, independente, né? Eu acho que fica mais bonito falar, é o poder da sua voz, realmente. A gente... Não ia ficar legal, né? O poder da cara de pau, não ia ficar legal, né? Não, ia acho ficar que... poderoso, assim. Não, eu acho que não entraria em Harvard. Mas eu brinco que, assim, o quanto é isso que desbloqueia. Uhum. Porque eu acredito que, assim, eu faço o inverso, né? Com o inglês. Porque eu não tenho medo, eu não tenho a vergonha, eu dou um jeito. O meu inglês é tupiniquim, eu dou um jeito de me comunicar, mas eu não tenho 100%. Eu preciso, amigo. É que você entende de comunicação, é o que eu falo na escola. Gente, o problema... Donos de escola de inglês, por favor, donas e donos... O problema das escolas de inglês é o inglês. Tu focar demais em ensinar o idioma e esquecer que o ser humano se comunica independente do idioma. A gente não precisa de palavras para se comunicar. A gente se comunica com o olhar, a gente se comunica com o movimento, com uma expressão, com um tom de voz... E a língua, ela vem para ajudar. Ela vem como mais um dos elementos da comunicação. Só que se eu foco só nela, eu destruo os outros. Aí eu perco a comunicação. Então, paradoxalmente, né, pessoal que tem escola de inglês, o inglês é que te atrapalha. Olha, tu não tem ideia, Clay, a quantidade de adulto que a gente recebe. E o nosso trabalho é destraumatizar a pessoa. Porque ela já teve alguma experiência em alguma escola que se ela falasse um I is, né, que é o certo seria I am, se ela falar I is, o professor dava um xingão e daí já bloqueia a pessoa e pronto. E aí, cara, você não tem ideia a quantidade de adulto que a gente tem que destraumatizar. Que o maior trabalho que a gente tem lá dentro não é ensinar inglês. É mostrar para a pessoa que ela tem voz, que ela pode se comunicar. Então, é maluco isso, né? Então, a gente tem que abraçar a nossa voz, a nossa comunicação, independente da língua que for, né? E por isso que tu viaja aí, se vira. Mas conte sempre conosco, né? Conte sempre conosco, a casa continua sendo sua, né? Eu sei que às vezes a gente para, né? Uns 6 anos para dar uma respirada, depois a gente volta. Eu preciso do eterno puxão de orelha, mas e é justamente isso, assim. Você sabe que a maioria das pessoas que eu falo com relação à comunicação é um trauma. Eu sou o case ali de... eu já fiz todas as escolas, eu passei por todas. Todas. Justamente por quê? Porque a minha maior barreira é...
não abrir a boca para falar, porque toda vez que eu tinha que falar, aonde está minha maior barreira? Quando você fala, parece que o meu ouvido na hora tapa. Eu não consigo nem, assim, entender o que você está falando. Porque, assim, eu não consigo ouvir, porque eu já imagino que a pessoa vai esperar uma resposta. Tanto que eu só não fui presa aquela vez, a história do aeroporto, que eu brinco assim, eu só não fui presa porque na hora eu pensei comigo, eu vou falar primeiro antes do policial. Porque se ele falar, eu não vou entender nada, eu vou pra salinha, vou ser presa, acabou, nunca mais me acham aqui. Mas o meu lance foi, eu primeiro falo do meu jeito e ele que lute de me entender. É uma boa estratégia. Foi a estratégia, porque olha o trauma. Se ele falar, eu não vou entender. Mas por que eu não vou entender? Porque o meu ouvido já está tão preparado a não entender nada que na hora que você fala alguma coisa em inglês, eu já... Sim. Só que quando eu tenho que me comunicar, eu vou dar um jeito. Vai se virando. E aí o meu my English, I don't know, Estados Unidos, né? Connection. Buenos Aires, Quebec, Canadá. Zum, zum, zum. Nunca me esqueço. Primeira. Gente, isso daqui, eu ó. fico imaginando o policial se segurando pra não rir, né? Não, o pra pior manter que é. aquela cara de mal, né? Não, volta a fazer um adendo para as pessoas não entenderem nada. Minha primeira vez que eu fui, gente, para os Estados Unidos, eu ainda não conhecia o Dionísio, ou eu já conhecia você, não lembro. Cara. Eu lembro que eu não lembro desse processo. Mas eu decidi ir para o Canadá, comprei a passagem, mas assim, vou fazer só conexão nos Estados Unidos, eu pensei, nem vou precisar. Mas na dúvida, ouvi todos os vídeos do YouTube, olha a importância do YouTube, gente, dos vídeos. O que o policial na imigração pode me pedir? Perfeito. Fiquei na viagem inteira escutando todas as frases. Chego na imigração, já tinha me perdido, entrei em 500 filas diferentes, ouvi 500 frases, não sabia o que estava perguntando. Resumindo, quando eu cheguei na imigração, a pessoa, o policial, né, aquele loiro alto, grandão, daquele tamanho, aquele silêncio mortal da imigração, fez a pergunta. Aí, na hora, o meu cérebro falou, uau, é a pergunta que a mulher do YouTube falou que ele ia fazer. 2 segundos depois eu falei, mas ela não explicou como eu respondia. E agora? Como é que eu... E eu lembro que eu virei, eu só vi uma placa escrito Connection. Aí eu olhei pra ele, ó. Look at me. I don't know. Porque a pergunta era por que eu queria entrar nos Estados Unidos. I don't know Estados Unidos. Buenos Aires, Connection, ó. Canadá, Estados Unidos, no. Buenos Aires, Canadá, ok? E ele aquela seriedade do americano, ele assim. Ele só seguia a cabeça nos meus gestos. No final ele olhou assim, ele caiu numa gargalhada que ele só era o carimbo na época. Ele só carimbou o meu passaporte, tipo, vai. Só um detalhe. Que juízo, né? Só que aí, né? Para por aí. Ele, go. Aí eu olho, tinha 3 placas saídas. Eu pensei, e agora? E eu andando assim, né? Passaporte e eu só sabia falar Gate A, que era o portão que eu tinha que ir. Olhei para aquilo, pensei, e agora? Dei 3 passos para trás, olhei para ele. Where Gate A? Na hora ele só baixou a cabeça e fez assim. Ele falou, e agora como é que eu explico para essa criatura? O mais engraçado foi a leitura que ele fez. Porque ele olhou para mim, repetiu, aí ele me copiou. Isso é bullying. Ele olhou assim, look me. You, down, right, your baggage, your. Ah, porque tinha que tirar a bagagem. A bagagem. Ainda. Ele, baggage, aí ele falou o nome da esteira. Ó, your baggage, you, baggage. Ele despachava, não vou lembrar o nome da palavra. Ele despachava, your baggage, you, up, the train, chu, gate A. E eu, All right, baggage. Gate A. Ok, thank you. Você não tem noção. Ou seja, houve comunicação. Eu só vi a comunicação. Mas aquele silêncio foi quebrado porque todo mundo começou a rir. Sim. Porque o policial, ele fazia os gestos comigo e ele ria tanto naquele guichê que depois, assim, até hoje me marcou. Ou seja, o poder da nossa voz. É verdade. E isso marca. E o quanto a gente precisa comunicar. E o que você faz é essencial. Dentro da empresa, na escola de inglês,
em tudo que você faz, você comunica muito isso. Com o seu sorriso, com a forma que você pensa, com os processos, com todo esse conhecimento. Obrigado. Eu falo assim, gente, Muito obrigado. eu aposto que vocês estão gostando demais, vocês têm que conhecer mais o Dionísio. Então, assim, vocês não podem deixar de seguir as redes sociais, conhecer o trabalho do Dionísio. Já trago um adendo aqui. Não é a sua primeira vez nos meus podcasts, tá? Você tem porta aberta aqui no Escute Sua Voz. E assim, nós já estamos aqui há um bom tempo, porque tem muito conteúdo e eu quero trazer, e o convite já está estendido para você vir mais vezes. Oh, excelente. Excelente. Passou tão rápido, a gente tomou uma térmica de chimarrão. Já foi. Uma Olha só. térmica. E a gente nem falou de IA. Verdade, a gente tem que trazer um conteúdo de IA. Até porque eu tinha separado aqui, ó, uma pergunta. Vou até fazer para antes de nós pensar em encerrar. Então, fechou. Com a inteligência artificial crescendo com a nossa IA, você acredita que a comunicação humana e a voz, a presença do ser humano, ela vai se tornar mais ou menos importante nesse processo de IA daqui para frente? Bah, que difícil. Como você vê nesse cenário? Eu podia ter ficado quieto, né? Olha, é muito difícil hoje, no momento que a gente está vivendo na história da humanidade, a gente prever alguma coisa com mais de 6 meses. Né? Eu acho que, depois da pandemia, assim, o mundo desgringolou de um jeito, né, que tem muita coisa acontecendo e não tem muito como definir assim, um futuro, uma previsão. O que eu percebo, Clay, assim, é que a inteligência artificial ela está cada vez mais se tornando muito boa em imitar o ser humano. Por exemplo, artistas famosos hoje, eles não entram mais num estúdio para gravar. Eles te vendem o direito de uso da IA deles para você criar um conteúdo. Por exemplo, hoje você tem ferramentas como o HeyGen, que ele cria um avatar perfeito da pessoa. Tu tem o Eleven Labs, que ele faz a voz. E aí, se eu entro na tua rede social, Clay, e eu consigo te clonar. Eu consigo criar um conteúdo com você, com inteligência artificial, e eu posso te pagar pelo direito da imagem e falar assim, ó, eu criei um vídeo aqui, eu vou publicar como se fosse você falando bem da minha marca, pode ser? Então, pessoas, por exemplo, como a Ana Castela, eu estava atendendo uma empresa que eles comentaram que eles contrataram ela. Eu não vou lembrar exatamente de valores, mas eu lembro que a diária dela para ela ir num estúdio para gravar era coisa de 70 mil. Aí, o direito de uso da IA dela para X conteúdos é 30. Então, ela ganha os 30 sem precisar gastar o dia dela lá no estúdio. Então, esse é um mundo que é meio louco, é meio assustador e que a gente está vivendo. Então, a IA está conseguindo imitar bastante o ser humano. Aí que entra um ponto. Humanos que conseguem se comunicar, eles vão se tornar cada vez mais raros, cada vez mais valiosos. Porque se eu tenho uma IA que ela sobe o sarrafo, eu preciso, como humano, não me deixar substituir. Então, eu acredito que você se desenvolver em termos de comunicação, ele não é só uma questão de branding, de marca, de me vender, mas ele está se tornando uma questão de sobrevivência. Que eu, como humano, assim, a habilidade da comunicação, ela sempre foi uma das habilidades mais valiosas que o ser humano pode ter. Tem um estudo bem legal de um livro chamado Comunicação 5 Estrelas, que ele fez uma análise estatística de salário de pessoas da área de TI, que é a minha área, e ele cruzou com a habilidade de comunicação de cada pessoa. E aí ele pegou, por exemplo, o background técnico e a habilidade de comunicação. Ele fez 2 análises, 2 pilares aqui, né? E cruzou com o salário. Aí adivinha, aquela galera que se comunicava melhor, com um background técnico mediano para baixo, ganhava mais do que a galera que tinha o background técnico elevado e se comunicava pior. Ganhava bem mais, na verdade, a galera que se comunicava. Então, a comunicação, ou seja, voltando para IA, né? Eu tenho a parte técnica e eu tenho a parte humana.
a parte humana é o que vende. A parte humana é o que você enxerga valor, que você se conecta. E eu vejo também, Clay, que existe um movimento no mercado muito grande de ir contra coisas que foram criadas com IA. Porque dá uma sensação de, poxa, não foi feito com zelo, mais um. Então, aí ressalta mais ainda a importância e o valor da tua voz. De você ter a sua voz, de você usá-la e que ela seja autêntica, que ela não seja mais do mesmo, né? Então, assim como pessoas que já conseguiram validar a sua voz, como a Ana Castela, tem aquele outro italiano, que eu esqueci o nome, que faz assim, ele também parou de criar conteúdo. Hoje, ele só vende a IA dele. Ele só vende o direito de imagem dele para conteúdo criado com IA. E ele ganha dinheiro com isso. Só que ele conseguiu a voz dele, né? Ele chegou lá. E nós, meros mortais, temos também que construir a nossa autenticidade, a nossa voz, porque o contexto que a gente tem hoje de inteligência artificial está tornando isso cada vez mais importante do que já era, né? Já era bem importante. Então, melhore sua voz. Você vem muito a empoderar uma coisa que a gente estava conversando essa semana, e até eu falei para um empresário que a gente estava conversando. Eu falei assim, e eu quero ver se você concorda com isso. Há uns anos atrás, a pessoa era respeitada ou ela era ouvida por causa dos diplomas, o mestrado, o doutorado, tudo que ela tinha de bagagem. Hoje, com a IA, todo mundo tem acesso ao conhecimento. Então, todo mundo consegue ter acesso a todas as, né, uns com mais habilidade mesmo, mas o conhecimento, a informação, ela está disponível no mesmo patamar para todo mundo. O que diferencia hoje as pessoas, e vai ser cada vez mais, é exatamente isso. É a habilidade de comunicação. É a essência na comunicação, a identidade, é como você se diferencia, porque o conhecimento vai estar acessível. Sim. Mas a tua comunicação que vai te destacar hoje, o que antigamente era a questão do diploma. Sim. E o que eu percebo, falando assim do mercado brasileiro também, né? Houve dos últimos 10, 20 anos, ficou mais fácil conseguir um diploma também. Então, na geração dos nossos pais, realmente, se tu tivesse um diploma, mano do céu, tu ralou muito para conseguir aquilo ali. Hoje, não é querer diminuir, não é querer dizer não faça um curso superior, ao contrário, faça, porque se tu não tiver nem isso, tu tá ferrado, né, cara? Faça muitas faculdades, faça muitos cursos, faça mestrado, faça doutorado, que eu brinco que é a pólice de seguro, né? Tu estudar, na pior das hipóteses, tu tem teu conhecimento, tu vale alguma coisa. Porém, o que aconteceu no Brasil é isso, né? Ficou muito fácil você ter vários diplomas. Né? Isso não é ruim, não é ruim. Mas o que significa é que o mínimo subiu. O sarrafo subiu, né? Pô, é muito difícil hoje, pelo menos você tá num ambiente de trabalho, a pessoa não tem uma superior. Ou ter 2, 3, ter especialização, ter não sei o que, não sei o que. É muito difícil hoje, num ambiente de trabalho, a pessoa não ter uma qualificação. E só que assim, o Brasil, uma coisa ainda que eu gosto de ver sempre o copo meio cheio, é um mercado gigantesco. É um mercado muito grande. Ou seja, tem muito potencial para fazer dinheiro, para fazer negócio. Então, se a gente já tem um ambiente, poxa, que o conhecimento ele tá de fácil acesso, quais são os diferenciais que eu desenho para que eu consiga me destacar nesse contexto e conseguir esse mercadão que tem aí para nós, né? Então, com certeza, a comunicação ela é um dos fatores que mais impacta na tua mudança de realidade. Eu brinco, eu gosto de falar, eu não falo muito de comunicação, eu falo de venda, que é comunicação com o objetivo de uma transação financeira, né? E que é isso, que é, poxa, você não interessa se você tem o melhor produto, tem a melhor solução, tem o melhor background, a melhor quantidade de diploma, de formação, não sei o quê. Se você não consegue transmitir o valor que isso tem, ninguém compra. Você não vai ter valor percebido. Que é a questão da comunicação. Então, eu concordo 100% com você, Clay. E eu vou acrescento mais 2 fatores aí. Eu vejo que a questão da saúde física é uma coisa que hoje é um status, né? Eu vejo que hoje tu ter uma saúde física, ela é mais status do que o carro que tu anda, do que o celular que tu usa, porque um celular e um carro eu posso financiar
e me encher de vida e ter lá o carro que eu ando. Mas tu ter saúde física, ela demanda tempo, ela demanda esforço, ela demanda mente. Então, você tá tanto com a saúde física, com a saúde mental em dia, eu vejo que é uma baita ostentação. Saúde mental, ó, tá sendo raro. É a maior ostentação que o ser humano tem. E eu vejo que a comunicação ela pode estar caminhando para esse rol também de ostentação, né? Tipo, como que eu mostro que eu, de certa forma, tenho qualidade naquilo que eu faço? Como que eu demonstro isso sem precisar falar, né? Eu vejo que tem a questão da saúde física, a questão da saúde mental, e a comunicação pode estar entrando para isso. E tem a questão do intelecto também, né? Você sentar na mesa e comunicar com qualidade, né? Comunicar com conteúdo, né? E a gente tem que trabalhar isso porque, assim, existe um viés que eu vejo na comunicação, né? Que a gente tem que cuidar muito e que eu sempre falo assim, gente, pelo amor de Deus, tenha conteúdo. Porque a comunicação, ela pode ser, assim, um grande viés para também elevar pessoas que são zero conhecimento. Sim. Esses dias eu estava assistindo uma palestra e aí eu super jovem, menina, admirei, assim, qualidade de comunicação e eles não têm medo de comunicar do jeito que tá. Mas eu olhava assim, gente, foi uma decoreba e uma estratégia de comunicação, lapidação muito boa, que as pessoas olhavam assim, o menino num momento nenhum ele trouxe nada. Ele só decorou nome e autor. Frase de autor, ele só citava e as pessoas ficavam assim, meu Deus, mas é uma estratégia. Então a gente tem que ter conhecimento para saber filtrar também isso tudo. Sim, perfeito. E eu brinco que assim, daqui um tempo acho que a gente vai ter, sabe o selinho do verificado do Instagram? Vai ter o selinho de verificado assim, sanidade mental, física e de comunicação. Vai ter os 3 selinhos. Vamos ver, assim, o Instagram tá me escutando? A gente vai criar, ter que patentear isso. Selinho de sanidade mental, física e comunicação. Comunicação, né? Se você É um verificado. Você fala e sabe o que está falando também, né? Tem que ter um verificado de conhecimento e principalmente de sanidade. Gente, mas é incrível. Nossa, nós ia ficar horas aqui conversando. Nós temos muita coisa. Então, gente, se você já está seguindo, deixa suas redes sociais de novo, Dionísio, para as pessoas. Dionísio.raoni, R-A-O-N-Y. Insta, LinkedIn, eu acho que são as duas que eu uso. E da escola de inglês? jennylock.academy, a Academy com Y, a consultoria é Iatiza, pensei que eu estava com a camisa da firma, IATIZA, Iatiza, consultoria, e a Tilápia The software, Tilápia igual e software. Aí você acha lá as nossas empresas. Redes sociais. Mas assim, antes de eu te agradecer, né, formalmente, existe um encerramento sempre mais especial do nosso podcast, que é assim. Medo. Já que o nome é Escute a Sua Voz... Medo. Agora, vai correndo, não dá, porta fechada. Mas assim, eu sempre falo, o Escute Sua Voz, ele é um podcast de pessoas reais, que eu quero trazer mensagens reais. Então, se hoje você pudesse, não baseado nos diplomas, no teu profissional, mas eu quero escutar a voz do Dionísio. E a voz do Dionísio, se a gente pudesse escutar qual mensagem, essa voz interna dessa pessoa incrível que você é, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo o podcast agora, qual mensagem a sua voz deixaria? Olha, eu diria que você tem que sempre estar cuidando do seu principal cliente. Quando você pegar a sua carteira de clientes, as pessoas que você atende, pode ser seu chefe, pode ser, se você tiver uma empresa, você vai olhar assim, quem é o meu principal cliente? Geralmente as pessoas erram essa resposta. Você é o seu principal cliente. Então, cuida de você com muito carinho, cuida da sua saúde mental, física, espiritual, intelectual, da sua comunicação, porque não tem nenhum cliente mais importante do que você mesmo. Então, acho que a minha voz, valendo, assim, ela está muito voltada para isso nos últimos anos. Eu tenho me preocupado muito com isso, por experiências não muito agradáveis que eu tive de saúde, mas eu acredito que é uma verdade que eu tento a cada dia incorporar. Inclusive, sairei daqui, vou para academia, né, para fazer meu exercício. Muito bem. Tô certinho. Então, eu acredito que essa seria a minha voz mesmo, assim, né, sabe? Cuida do teu cliente principal, que é você. O dia que eu entendi isso,
que eu entendi que realmente eu sou o meu principal cliente, que mais nada que eu faça será possível se esse cliente não tivesse satisfeito e bem atendido. Foi quando eu comecei a mudar muita coisa na minha empresa e foi quando os resultados começaram a surgir melhor, né? Paradoxalmente, até. Então, essa seria a minha voz, sei lá. Gente, foi a mensagem mais incrível, assim, ó, e reflexiva para deixar pra gente aqui justamente isso, porque a voz que existe para você é a sua. A hora que silenciar a sua voz, silenciou a sua passagem por aqui. E obrigada de coração. Gente, vocês pegaram essa mensagem final. Essa aí já vale a vida. Então, assim, o Dionísio leva essas palavras para a vida. Tenham essa pessoa, assim, se você pode seguir um conteúdo de qualidade, de pessoas que realmente transformam a vida, siga o Dionísio, porque ele é incrível. Siga o nosso podcast. Dionísio, obrigada. Obrigada pela amizade, obrigada por aceitar o convite, por transbordar na vida das pessoas. O Escute Sua Voz é sua casa. Você é convidado para vir quantas vezes você quiser. Né? Eu falo que a gente já tem um lugar aqui para gravar. Então, assim... Baita, né? O RG2 Produções. Tá ali a cuia. Aqui, ó. Dá cuia, pra mostrar na cuia? Gente, ó, vou mostrar aqui. RG2 Produções. Esse estúdio incrível aqui que o Romiel tem, Francisco Beltrão, para externa, para gravar. Esse é um ambiente que agora é seu também, né? É verdade. Eu falo assim, eu já me apossei, já estou me sentindo em casa. Então, assim... Na terra dos poceiros, né? O Romiel que me aguente. Mas obrigada por ter aceitado o convite, pela amizade, pelo carinho, por transbordar aqui com a gente. E se tem uma coisa que eu sempre falo, gente, o Escute Sua Voz escute a sua voz interna. Tem uma frase que eu uso muito que, quando a gente entende o poder que a nossa voz tem, ela muda a nossa realidade pessoal, profissional e financeira. E eu sempre falo, o poder da voz, ele é o poder da sua voz. A primeira pessoa que escuta quando você fala é você. Se você não consegue desbloquear e trabalhar e empoderar a sua voz, o mundo não vai te escutar. Porque eu sempre falo, o mundo escuta quem sabe falar, mas o mundo começa através de você. Então, muito obrigada por estarem com a gente até aqui. Se inscreva no canal, compartilha esse episódio que é muito incrível. E eu espero você no nosso próximo episódio. Beijo da Fono e até o próximo. Muito bom aí.